A maioria das pessoas não desiste porque é fraca, mas porque está cansada de lutar sem ver resultados imediatos. Cansada de dar tudo de si e sentir que nada muda. Cansada de empurrar uma pedra montanha acima e vê-la rolar de volta todas as vezes. Mas e se eu te dissesse que esse exato momento de exaustão é o último teste antes da virada? Carl Jung dizia que o caminho da transformação passa primeiro pela sombra. E a sombra é justamente esse ponto onde tudo parece perdido. É quando a mente grita, pare, mas a alma sussurra, continue. O que muitos chamam de fim, o inconsciente chama de iniciação. É ali, no limite entre o desespero e a fé, que a verdadeira força nasce. Porque persistir não é continuar por teimosia. É continuar mesmo sem garantias, mesmo quando a mente duvida e o corpo pede pausa. É confiar que existe algo maior se movendo dentro de você, um propósito que ainda não se revelou completamente. Hoje, eu quero te mostrar por que tudo muda quando você decide não desistir, quando você se recusa a ser prisioneiro das suas circunstâncias e começa a agir como o criador do seu destino. Nós vamos juntos entender o que realmente significa resistir, como transformar o cansaço em clareza e como a dor do agora está preparando a estrutura do seu futuro. Mas antes de irmos para o primeiro ponto, faz um favor a si mesmo. Já deixa o like nesse vídeo para provar que você não vai parar agora. E escreve nos comentários: eu continuo, mesmo cansado. Essa é a sua primeira declaração de força interior. Porque às vezes uma simples frase pode se tornar o alicerce de uma nova versão de você. Há um instante na jornada de todo ser humano em que a alma se cansa. Não é preguiça, não é falta de disciplina. É aquele momento em que você sente que já fez tudo o que podia. E mesmo assim, nada parece sair do lugar. Você começa a se perguntar: será que tudo isso vale a pena? E é exatamente aí que a maioria desiste. Não porque não pode, mas porque não entende o que está acontecendo dentro dela. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. E essa escuridão que você sente agora, a dúvida, o medo, a exaustão, não é o fim. É o nascimento de uma nova consciência. É o inconsciente tentando empurrar você para fora da antiga pele, para um espaço que sua mente racional ainda não consegue compreender. O que você está vivendo não é fracasso. É transformação em processo. A dor que parece te quebrar está, na verdade, abrindo espaço dentro de você para algo maior. Pense nisso como um vaso de barro que racha antes de ser queimado no fogo. A rachadura não é o fim da forma, é o início da fortaleza. Porque só aquilo que passa pelo fogo ganha estrutura para suportar o peso da própria grandeza. E o que você sente agora, esse peso, esse vazio, é o universo te chamando para evoluir de um modo mais profundo. Você não está perdendo, está sendo preparado. Jung chamava isso de o processo de individuação, quando o velho eu precisa morrer para que o verdadeiro eu possa emergir. Então, não interprete o silêncio como castigo. Interprete como lapidação. A vida está te ensinando a confiar no invisível, a continuar caminhando mesmo quando o chão ainda não apareceu. E lembre-se, ninguém é testado no conforto. O teste sempre vem no limite. E é no exato ponto onde tudo parece ruir que algo dentro de você desperta e diz: agora eu entendo. Não é o mundo que precisa mudar, sou eu. Esse é o primeiro passo do renascimento, quando a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Na próxima parte, você vai entender como transformar esse cansaço em força real e o que Jung chamava de energia psíquica, a fonte que faz o ser humano continuar, mesmo quando não há mais motivo aparente. Quando você chega no limite, algo curioso acontece. A mente quer parar, mas o coração ainda pulsa. E esse conflito entre o que pensa e o que sente é o campo de batalha onde a alma desperta. Carl Jung chamava isso de tensão dos opostos, o ponto onde a luz e a sombra se encontram e geram energia psíquica.
É nesse atrito entre desistir e continuar que nasce a força verdadeira. Não aquela força que vem do orgulho, mas a que nasce da aceitação. Sim, estou cansado, mas mesmo assim, eu continuo. O cansaço, quando entendido, deixa de ser peso e se torna combustível, porque ele te obriga a parar de agir por impulso e começar a agir por consciência. Enquanto muitos desistem por falta de resultado, os que persistem aprendem a se mover mesmo sem motivação, guiados por um propósito que a razão ainda não explica. Pense num arqueiro. Antes de disparar a flecha, ele precisa puxá-la para trás. Quanto mais ele recua, mais energia acumula para o disparo. A vida faz o mesmo com você. Quando parece que tudo está te puxando para trás, é apenas o movimento que antecede o avanço. Mas só quem confia no processo entende que a tensão faz parte do impulso. Jung dizia que a energia do inconsciente é transformadora. Ela só se manifesta quando a mente racional não tem mais respostas. É por isso que o verdadeiro poder surge depois do esgotamento, porque é no esgotamento que o ego se rende e o seu eu, mais profundo, assume o comando. Talvez hoje você não veja resultados, mas se você está aqui, ouvindo, isso é porque algo dentro de você ainda não desistiu. E esse algo é sua força interior pedindo para ser ouvida. Não lute contra o cansaço. Escute o que ele quer te ensinar. Ele está dizendo que chegou a hora de mudar a forma, não o destino. Que talvez o ritmo precise ajustar, mas o propósito ainda é o mesmo. Respire fundo. Aceite o momento. Transforme o estou cansado em estou em construção. Porque o cansaço é apenas a pausa antes do salto. E é nesse estado de presença e aceitação que você começa a acessar uma energia diferente. Uma calma que não depende de circunstâncias. Uma força silenciosa que nasce quando você entende que o que te sustenta não é o mundo. É o que vive dentro de você. Na próxima parte, nós vamos falar sobre essa força silenciosa, como cultivá-la, e como Jung explicava o poder de continuar em silêncio quando tudo parece ruir. Porque às vezes, o que te leva mais longe não é o barulho da ação, mas a disciplina do silêncio. Existem momentos em que tudo parece ruir. Pessoas se afastam, planos desmoronam, oportunidades desaparecem. E de repente, o que antes fazia sentido se torna um ruído distante. É nesses instantes que a vida pergunta, em silêncio: você é guiado pelo que acontece fora ou pelo que existe dentro? Carl Jung dizia que a verdadeira maturidade começa quando o homem deixa de buscar refúgio nas circunstâncias e começa a ouvir a voz que habita o seu próprio centro. É essa voz que permanece quando o mundo externo desaba. É a força silenciosa, a energia da alma que não precisa provar nada, porque já entendeu que a tempestade não vem para destruí-lo, mas para revelar o que sempre esteve firme. Quando tudo parece desmoronar, é natural sentir medo, mas o medo é apenas o som do ego tentando se proteger. O silêncio, por outro lado, é a linguagem do inconsciente tentando te guiar. Por isso, quando a vida tira o chão, o mais sábio não é gritar, é calar e escutar. O silêncio não é a ausência de resposta. É a resposta mais profunda que o universo pode te dar, porque é nele que você escuta o que nunca ouviu. O som da sua própria alma te dizendo: você pode continuar, mesmo assim. A força silenciosa é diferente da força impulsiva. A força impulsiva quer reagir, provar, vencer. A força silenciosa observa, compreende e permanece. Ela entende que nem toda guerra precisa ser lutada e que nem toda perda é um fracasso. Algumas são libertações disfarçadas. Pense numa árvore durante a tempestade. Ela não tenta resistir ao vento gritando. Ela apenas se curva, deixa o vento passar, e quando o céu se abre novamente, ela ainda está lá, viva, de pé, enraizada. Essa é a essência da força silenciosa. Flexibilidade sem rendição, calma sem desistência.
E é isso que te mantém quando tudo o resto desmorona. A certeza de que, mesmo no meio do caos, você ainda está aqui, respirando, aprendendo, crescendo em silêncio. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. O silêncio é o portal desse despertar. É nele que você reencontra o seu eixo, reconstrói o seu propósito e descobre que a estabilidade que buscava no mundo sempre esteve dentro de você. Na próxima parte, você vai entender como esse silêncio pode se transformar em direção, como usá-lo para enxergar o caminho que antes estava encoberto pelo medo. Porque a verdadeira virada acontece quando o silêncio se transforma em clareza. O silêncio, quando suportado com paciência, começa a falar. E o que ele revela é algo que nenhuma voz externa pode ensinar: a verdade sobre você mesmo. No início, ele assusta, porque é no silêncio que você ouve tudo aquilo que vinha evitando. As dúvidas, os medos, as culpas, as perguntas sem resposta. Mas se você permanecer, algo começa a mudar. A confusão cede espaço à percepção, a névoa mental se dissipa, e de repente, o que antes era dor se torna direção. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. E é exatamente isso que o silêncio faz. Ele te obriga a aceitar o que é, sem máscaras, sem justificativas, sem distrações. E dessa aceitação nasce a clareza. Não uma clareza lógica, mas uma compreensão silenciosa, que você sente, não pensa. A mente quer soluções rápidas, mas a alma trabalha em outro ritmo. Ela não entrega respostas, entrega consciência. E é essa consciência que, aos poucos, começa a alinhar tudo o que parecia fora do lugar. Pense num lago agitado. Enquanto as águas estão turbulentas, você não vê o reflexo de nada. Mas quando o vento para e o lago se acalma, a imagem aparece nítida. O mesmo acontece com a mente. A clareza não vem quando você tenta forçá-la. Ela vem quando você para de lutar contra o momento presente. Quando você permite que o silêncio te envolva, ele reorganiza seus pensamentos, suas intenções e até suas emoções. É como se a vida dissesse: agora que você parou de correr, posso te mostrar o caminho. A clareza é um presente que só chega depois da rendição. Ela não surge quando você controla tudo, mas quando você finalmente entende que o controle é uma ilusão. E é nesse instante, quando o ego se cala, que a alma começa a guiar. E então, você percebe algo poderoso, que o que parecia o fim era apenas uma curva no caminho, que as pausas que você odiava eram convites para recomeçar com mais sabedoria, e que toda a dor que você atravessou estava, na verdade, te ensinando a enxergar. Essa é a virada silenciosa. Aquele momento em que a mente entende o que o coração sempre soube. Você nunca esteve perdido, apenas se afastou de si mesmo por um tempo. Na próxima parte, nós vamos falar sobre ação com consciência. Como transformar essa nova clareza em movimento. Porque entender é o primeiro passo, mas é agir, mesmo em meio à incerteza, que faz a vida realmente mudar. Chega um ponto em que entender já não é suficiente. Você pode refletir, meditar, analisar, mas a vida só muda quando você se move. E é aqui que muitos se perdem. Esperam a confiança vir antes da ação, quando na verdade é a ação que cria a confiança. Carl Jung dizia que a transformação não acontece pela compreensão, mas pela experiência viva, quando você sente na pele aquilo que a mente já entendeu. E essa é a parte mais difícil. Agir mesmo quando você não se sente pronto. A mente busca garantias. Ela quer um mapa antes da jornada, quer ver o resultado antes de começar. Mas o caminho da alma não funciona assim. Ela só revela o próximo passo depois que você pisa no primeiro. Pense em alguém atravessando uma ponte envolta por névoa. Ele não enxerga o outro lado, mas cada passo firme revela mais um pedaço do caminho. A vida é assim. A clareza não vem antes da ação, ela vem através dela.
Você não precisa saber tudo, não precisa ter certeza, só precisa se comprometer com o movimento. Porque cada pequeno gesto é uma mensagem que você envia ao universo dizendo: eu estou pronto, mesmo sem ver o final. E o universo responde, sempre responde, com sincronicidades, com pessoas certas aparecendo no momento exato, com oportunidades que só se revelam a quem decidiu não parar. A verdade é que, se você esperar o medo ir embora, vai esperar para sempre. O medo não desaparece com o tempo, ele se dissolve com o ato. A ação é o antídoto da dúvida. O movimento é a cura do medo. Então, quando tudo parecer incerto, mova-se mesmo assim. Envie aquela mensagem, dê aquele passo. Comece pequeno, mas comece. Porque a energia do universo não responde a intenções, responde a decisões. E toda vez que você age, mesmo tremendo, você está dizendo para si mesmo: eu posso confiar em mim. E é nesse instante que a autoconfiança deixa de ser teoria e se torna experiência. Na próxima parte, nós vamos falar sobre a fé interior, a força invisível que sustenta cada passo que você dá no escuro. Porque agir é o início, mas continuar quando tudo ainda é incerto é o que separa os que desistem dos que vencem. Há um tipo de força que nasce quando tudo à sua volta se apaga. Quando o futuro parece distante, quando a mente está cansada e o coração parece vazio. É nesse ponto, no meio da escuridão, que a verdadeira fé interior começa a falar. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é justamente no escuro que o olhar se volta para dentro. A fé interior não é a crença de que tudo vai dar certo. É a certeza silenciosa de que, aconteça o que acontecer, você vai continuar de pé. É fácil confiar quando o caminho está iluminado, mas a alma evolui nos momentos em que não há sinal algum. É quando você caminha sem garantias, movido apenas por uma chama que não se apaga, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando você já duvida de si. A fé interior é diferente da esperança. A esperança espera que algo venha de fora. A fé interior faz algo nascer dentro. Ela transforma o medo em presença, a dúvida em disciplina e o desespero em serenidade. Pense numa semente enterrada na terra. Ela não vê a luz, não tem prova de que existe um sol acima, mas ainda assim, cresce. Ela rompe a casca, empurra a terra e um dia atravessa a superfície, não porque viu o sol, mas porque sentiu que ele estava lá. Essa é a fé interior. Caminhar sem ver, mas sabendo. Agir sem entender, mas confiando. E é essa fé que mantém o guerreiro calmo no meio do caos, que faz você respirar quando tudo parece perdido. Porque a fé interior não depende do cenário. Ela nasce da conexão com algo que o mundo não pode tocar. Jung chamava isso de self, o centro divino da psique, onde mora a força que nunca abandona. Enquanto o ego entra em pânico, o self observa em silêncio. Enquanto a mente se desespera, o self apenas diz: continue, isso também vai passar. E passa. Tudo passa. A dor, o medo, a dúvida, tudo muda de forma, e o que sobra é você, mais consciente, mais maduro, mais inteiro. Essa é a verdadeira fé. Não fugir da escuridão, mas caminhar por dentro dela até que a luz volte a aparecer. Na próxima parte você vai entender como transformar essa fé em resiliência diária, como manter sua mente firme, seu coração calmo e seu propósito aceso, mesmo quando a vida insiste em testar você. A fé interior é a chama, mas é a resiliência diária que mantém essa chama acesa quando o vento sopra forte. Não é sobre grandes gestos, é sobre constância, sobre levantar-se todos os dias e dizer em silêncio: hoje eu continuo. Carl Jung dizia que o homem verdadeiramente maduro é aquele que aprendeu a sustentar o próprio fogo, sem depender do calor dos outros. E é isso que a resiliência faz. Ela te transforma em alguém que não precisa de motivação, porque já entendeu que o compromisso vale mais do que o sentimento do momento.
Você não precisa estar inspirado todos os dias, mas precisa estar presente, porque a consistência é o que transforma a dor em sabedoria e o tempo em resultado. Um guerreiro não vence porque luta sem cair. Ele vence porque se levanta todas as vezes que cai. Pense num escultor diante de um bloco de mármore. Ele não cria a obra com um único golpe. Ele vai batendo, suavemente, pacientemente, um dia após o outro. E aos poucos, o que antes parecia uma pedra, amorfa revela uma forma perfeita, viva, eterna. Você é esse escultor. E sua vida é a obra. Cada tentativa, cada erro, cada lágrima, tudo faz parte do processo de lapidação. Jung ensinava que aquilo que resiste em você é exatamente o que precisa ser transformado. Por isso, a resiliência não é teimosia, é transformação constante. É aprender a se adaptar sem perder a essência. É entender que o caminho não precisa ser leve para ser certo. A vida vai te testar, vai te empurrar ao limite. Mas toda vez que você continuar, mesmo sem vontade, você fortalece uma estrutura invisível dentro de si. A estrutura da grandeza. E essa estrutura não se constrói com sorte, mas com repetição de coragem. Pequenos atos de persistência, acumulados dia após dia, criam o tipo de poder que nada pode abalar. Então, quando vier o cansaço, lembre-se, você não está no mesmo lugar. Pode parecer igual, mas você mudou. A cada dia que não desiste, você cresce por dentro. E um dia, olhará para trás e verá que o impossível foi vencido, não de uma vez, mas um pequeno passo por dia. Na próxima parte, a conclusão, você vai entender o ponto final dessa jornada. O momento em que você percebe que nunca foi sobre vencer o mundo, mas sobre vencer a si mesmo. Chega um momento em que você percebe, nunca foi sobre vencer os outros, foi sobre vencer a si mesmo. Sobre calar as vozes da dúvida, superar o peso do medo e seguir mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. E talvez seja isso o que você esteja vivendo agora, a travessia da sombra. A fase em que tudo parece escuro, mas é justamente ali que você começa a enxergar quem realmente é. Você não está fracassando, você está amadurecendo. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. A vida está te ensinando a confiar em si, a caminhar mesmo sem chão, a entender que cada queda te aproxima de uma versão mais inteira de você. Não desista agora, porque é sempre um pouco antes do milagre que a mente quer parar. É sempre um pouco antes da virada que o corpo enfraquece. Mas se você resistir a esse impulso, se você ficar mais um pouco, se você der só mais um passo, o que hoje é dor vai se tornar força, e o que hoje é escuridão vai se tornar luz. Você já superou dias que jurou que não conseguiria, e ainda está aqui. Isso já é a prova de que você pode ir além. Então faça isso por você. Respire fundo, levante a cabeça e repita em voz alta: eu não desisto, eu continuo. Escreve essa frase agora nos comentários para consolidar essa decisão. Eu não desisto, eu continuo. Porque essa simples escolha, escrita com consciência, é o ponto de virada entre quem você era e quem está prestes a se tornar. E se essa mensagem falou com você, deixa o like agora mesmo. Não por mim, mas por você. Para afirmar que ainda há força dentro de você, mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. Lembre-se, o universo sempre recompensa quem não desiste. O seu tempo vai chegar. E quando chegar, você vai entender que cada queda foi necessária para te tornar forte o bastante para permanecer de pé.